resolvi fazer essa palestra porque eu sou profissional de saúde, constantemente as pessoas me perguntam muitas coisas em relação à saúde, tanto em relação à atividade física quanto à alimentação e saúde de maneira geral. Então resolvi esclarecer um pouquinho mais como que a gente consegue realmente promover saúde e bem-estar de maneira próspera e constante. Me apresentando rapidamente, meu nome é Diogo Bracê, eu sou Master Coach Trainer, ou seja, eu formo profissionais de coaching, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Estou com minha ida marcada agora para Nova York para formar um grupo de profissionais lá. Sou vice-presidente da CCF Brasil Coaching e da Sol Coaching. A CCF é uma das maiores instituições de formação e atendimento em coaching do mundo, mercado internacional. E a Sol Coaching é a primeira escola de coaching para crianças e adolescentes do Brasil. Tenho algumas formações na área. Trabalho com ser humano. Eu não trabalho com um nicho, uma área específica de desenvolvimento, porque eu trabalho com o ser humano. E ser humano deve ser completo, assim como nossa saúde deve ser completa também. Sou profissional de educação física, atuo na área de saúde há quase 15 anos. Fui durante muitos anos professor, coordenador e gestor de academias no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Nesse período eu não só treinei milhares de alunos, como eu também treinei muitos professores e estagiários e também pessoal de atendimento e vendas nas academias. Então fazia tanto a parte administrativa quanto a parte técnica de treinamento especificamente. Sou empresário, empreendedor de network e marketing, uma das áreas que mais tem crescido no mercado internacional, que oferece uma grande oportunidade para quem quer mudar de vida. Atuo hoje na que eu considero a melhor empresa do ramo, é a Forever Green FG Express, que mais tarde vocês podem conhecer também. Sou coach, sou empresário, empreendedor, palestrante, professor, facilitador e treinador de diversas áreas. Tá? Dentre elas, área financeira, saúde, desenvolvimento profissional, desenvolvimento humano, desenvolvimento espiritual, enfim. Minha missão é facilitar a realização dos seus sonhos. É exatamente isso que eu faço no meu trabalho, tanto na FG Express, quanto na CCF Brasil Coaching, quanto na Sol Coaching, em todos os outros cursos que eu ministro e atendimentos particulares que eu faço. Hoje nós falaremos de 3 tipos de saúde: saúde financeira, saúde física e saúde mental e emocional. Todas elas estão interligadas, elas fazem um tripé para a nossa vida. Caso uma dessas falhe, com certeza a gente acaba caindo. E é muito normal, é muito comum nós vermos as pessoas focando em uma ou em 2 dessas áreas. Aquelas pessoas que querem ficar muito ricas, mas esquecem da sua saúde, tanto mental quanto física, ou aquelas pessoas que se preocupam muito com o seu intelecto, mas esquecem do físico e do financeiro, ou aquelas pessoas que se preocupam muito com o físico, vivem na academia, mas esquecem do intelectual ou do financeiro. E tem aquelas também que unem 2, mas esquecem a terceira. Então aqui nós falaremos como unir essas 3 e por que é importante você ter esse equilíbrio. A vida, ela deve ser vivida de forma plena, de forma equilibrada. Por que eu vou trabalhar em partes se eu posso fazer uma vida completa? O ser humano, ele sempre quer ser completo. Se ele não quer, é porque ele não sabe que pode ser. E construiu diversas crenças limitantes. A nossa cultura é limitante, a nossa cultura é totalmente limitadora. Faz com que a gente permaneça num nível sempre mais baixo do que poderia estar. Então, o objetivo aqui é a gente saber que só existem 2 estados na nossa vida, né? Não existem diferentes estados que nós podemos estar. Ou nós ficamos em um estado de saúde ou em um estado de doença. Boa noite, André. Seja muito bem-vindo.
Esses são os dois únicos estados existentes na nossa vida. Ou a gente mantém uma vida saudável, 100% saudável, ou a gente mantém uma vida constantemente doente. O que eu quero dizer com isso? Significa que o tempo todo teremos sintomas de alguma doença, o tempo todo teremos algum problema como gripe, como febre, etc. Não necessariamente. Só que a partir do momento em que você não está na sua plenitude da sua saúde, que você tem algum tipo de desequilíbrio, significa que você não está no seu estado saudável e que você se encontra no seu estado doente. Isso porque saúde não é ausência de doença, como muita gente define, até muitos profissionais de saúde definem. Saúde é o seu estado natural de viver, 100% livre de qualquer tipo de alteração. Então, se hoje você tem uma alteração hormonal, se você tem uma alteração de vitamina, de mineral, se eventualmente você fica gripado, você fica resfriado, você se sente cansado, significa que você não está no seu estado saudável. Você está no seu estado doente. Ou seja, algo está desequilibrado e você precisa fazer alguma coisa para se equilibrar novamente. Isso se dá porque nós falaremos aí ao longo da conversa, ao longo dessa palestra, dessa breve palestra, para que a gente consiga realmente alcançar os melhores resultados. Tomar um gole d'água aqui rapidamente, para continuar falando. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Adoro ver pessoas participando, então sintam-se à vontade para colocar perguntas no chat, seja de qualquer coisa relacionada à saúde ou relacionada à doença, eu vou fazer o possível para responder. No final, eu terei algumas perguntas aqui que eu já tinha recebido para responder para vocês. E espero que eu consiga eliminar muitas dúvidas e ajudar todos vocês a ter uma qualidade de vida melhor. Continuando, quando eu falo que saúde não é um estado de ausência de doença, e sim um estado natural de se viver, eu falo de todas as áreas da sua vida. A nossa saúde, ela não é somente uma saúde física, e ela não depende somente de uma boa alimentação. Ela depende da sua nutrição, do seu descanso, da sua atividade social, da sua comunicação com as pessoas, do seu estado mental, do seu estado espiritual, de prática de atividade física, de uma boa nutrição, enfim. Existem diversos pontos que envolvem a saúde e o bem-estar. E hoje, para quem não sabe, saúde e bem-estar possui o maior mercado do mundo. Só em 2014, o faturamento na indústria de saúde e bem-estar foi de 3,4 trilhões de dólares. Vocês têm noção do que é isso? 3,4 trilhões de dólares a gente não vê em nenhum mercado. Nós realmente levamos para as pessoas aquilo que ela precisa. Porém, desses 3,4 trilhões de dólares, nem todo mundo faz da maneira correta, né? Nesse mercado, não estão inseridos a indústria farmacêutica. Pelo contrário, a indústria farmacêutica ela vai de encontro a isso tudo que a gente está falando, porque ela trabalha com doenças. E nós aqui estamos falando de saúde, como promover realmente saúde de maneira verdadeira. Quando a gente fala de saúde mental, uma coisa muito importante que a gente tem que saber é que 90% das suas decisões são tomadas pelo seu subconsciente. A sua mente ela é dividida numa mente inconsciente e numa mente consciente. 90% das suas decisões são tomadas pela sua mente emocional, por mais racional que você seja. Pode ser aquele homem executivo que se considera extremamente racional,
pode ter certeza que 90% das suas decisões são tomadas pelo seu subconsciente, pela sua mente emocional. A diferença é como você lida com isso e como você enxerga essa realidade. A sua mente, ela é literalmente a responsável por criar toda a sua realidade. Então, se você permite que a sua mente seja tomada por crenças limitantes, por paradigmas limitantes, por qualquer questão que cause prejuízo à sua realidade, você pode ter certeza que os resultados serão prejudiciais a você. Então, o que a gente precisa é também manter essa mente saudável. É fundamental para que a gente tenha uma vida realmente plena. Há um tempo atrás, eu dei aqui um treinamento sobre mentalidade, tá? Para não repetir aqui as informações que já foram passadas, recomendo que vocês assistam. Ele se chama Mente Empreendedora, foi ministrado em julho de 2015. Está lá na minha página no YouTube, só colocar o meu nome no YouTube que você encontra. E encontra lá o treinamento, tem mais ou menos 1 hora e pouquinho de duração, para que você consiga saber como desenvolver e por que desenvolver uma mentalidade realmente mais saudável e empreendedora, ou seja, que construa novas oportunidades e aproveite aquilo que o mundo tem a oferecer hoje. Então, continuando, a nossa saúde mental, ela depende diretamente da nossa saúde física, assim como a nossa saúde física depende diretamente da nossa saúde mental. Ou seja, para que eu tenha uma mente funcionando plenamente, eu preciso ser uma pessoa ativa. E para eu ser uma pessoa bastante ativa, eu preciso ter uma mente equilibrada. É uma via literalmente de mão dupla, um depende do outro. Logo, eu não posso deixar um de lado para focar somente no outro. Eu preciso focar nos dois. Então, hoje aqui especificamente, como eu já dei um treinamento sobre saúde mental, eu vou falar um pouquinho mais sobre saúde física. Ou seja, nutrição, atividade física e descanso. Como é que a gente consegue melhorar esses 3 pontos para conquistar uma saúde física muito mais próspera, muito mais agradável e realmente plena, da maneira que a natureza nos permitiu ter. Tá? Para isso, eu preciso de dados. Não sei se vocês sabem, mas quase 70% da população brasileira apresenta algum problema de sono, seja insônia, seja dificuldade para dormir, seja sono muito leve, a pessoa acorda com frequência, enfim, 70% apresenta dificuldade para dormir. E mais de 60%, por volta de 64% da população brasileira, são sedentários. Eu tenho 2 informações aqui que são praticamente iguais. Ou seja, aquelas pessoas que são sedentárias, que não praticam atividade física regular, possuem, em sua maioria, dificuldade para dormir. Se o seu organismo não gasta energia suficiente durante o dia, e se o seu organismo não equilibra o seu nível hormonal, por exemplo, consequentemente, ele apresenta deficiência no momento do sono. Se eu não durmo bem, consequentemente, eu apresento problemas de recuperação. O meu organismo não consegue se recuperar. Eu preciso sempre desse tripé para manter uma saúde adequada. Boa alimentação, atividade física regular e bom descanso. Assim como eu preciso de uma saúde financeira, mental e física para ser realmente saudável, eu preciso desse tripé para manter uma boa saúde física e uma boa saúde mental. Consequentemente,
conseguir desenvolver a minha vida financeira de maneira plena e conquistar a minha saúde financeira. Então aqui a gente entra numa questão muito importante. Hoje a gente tem mais ou menos 35, 36% da população brasileira praticando atividade física. Menos de 20% dessa quantidade, ou seja, um percentual bem pequenininho, em academias. A grande maioria pratica em locais públicos ou nem faz exercício físico constante, simplesmente se movimenta, tem uma vida ativa. E a minoria recebe orientação profissional específica, o que é algo muito preocupante, porque significa que eu tenho quase 95% da população brasileira sem ter nenhum tipo de orientação quanto à atividade física, deixando de lado aquela saúde física extremamente importante para que você tenha uma saúde próspera e uma vida plena. Como profissional de saúde, eu fico extremamente preocupado com esses dados, porque mostra que a gente ainda tem muito a avançar. A tecnologia avançou muito mais do que a nossa prática de atividade física, do que a nossa saúde propriamente dita. Pelo contrário, quanto mais a tecnologia avança, mais doentes as pessoas ficam. Isso é muito complexo, porque, teoricamente, eu deveria utilizar a tecnologia para facilitar a minha vida, para melhorar a minha vida, e não é isso que tem acontecido. Ela tem tornado a nossa vida mais estressante, mais doente e mais problemática. Então eu preciso saber como equilibrar isso. Um outro dado muito importante é que eu tenho praticamente 100% da população com deficiência de alguma vitamina ou algum mineral. Vitamina D, vitamina E, vitamina C, cálcio, ferro, fósforo, manganês, enfim. A população inteira, praticamente, possui deficiência de vitaminas e minerais. Se eu possuo deficiência de vitamina e mineral, significa que eu não tenho saúde de forma plena. Logo, eu não estou no meu estado de saúde, eu estou no meu estado de doença. A grande questão é, por que que eu tenho tanta deficiência na população inteira, mesmo com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, com as empresas oferecendo cada vez mais subsídios para fortalecer a nossa saúde, com um faturamento de 3,4 trilhões na indústria, como que eu continuo com deficiência de vitaminas e de minerais? Não está nem falando de deficiência de macronutrientes, né, de carboidrato, de proteína, porque isso geralmente a gente encontra em população extremamente pobre que vive num estado de subnutrição. Mas eu estou falando aqui de 100% da população que se encontra hoje, ou seja, todos vocês com alguma deficiência de vitamina e mineral. Então isso é um dado muito preocupante, um dado muito alarmante. Foi um dos motivos de eu ter elaborado essa palestra, para que vocês possam saber o que fazer para suprir essas necessidades. Até porque, aí eu cito aqui um grande profissional, que é o Dr. Linus Pauling, que é o único profissional no mundo, na história, a ter conquistado 2 vezes o Prêmio Nobel, sendo uma vez como Prêmio Nobel da Química, desenvolvido para profissionais da ciência, e uma vez ganhou também o Prêmio Nobel da Paz, por todo o trabalho que ele tem feito para melhorar a saúde das pessoas. E ele diz de uma forma muito direta que nós podemos reduzir todas as doenças existentes no mundo a uma deficiência nutricional, mais especificamente a uma deficiência mineral. Ou seja, vou voltar um slide aqui. Nós estamos num estado de doença graças à nossa deficiência de minerais
e a nossa deficiência de vitaminas. Isso significa todos vocês. Quer saber por quê? Vamos lá. Vamos citar alguns pontos interessantes. Você se estressa ao longo do dia? Responde aí para mim, quem se estressa ao longo do dia? De forma bem sincera, só responder sim ou não. Você se estressa ao longo do dia com trabalho, com família, com amigo, com trânsito, com banco, com contas, qualquer coisa. Você se estressa ao longo do dia? Exatamente isso. Todo mundo se estressa. Não é à toa que há alguns anos atrás a Organização Mundial de Saúde adotou o estresse como o mal do século. Ela já falou sobre o estresse e sobre o sedentarismo. São os dois principais. Tinha falado de obesidade, tinha falado de desnutrição, tinha falado de tabagismo, mas nada disso supera o sedentarismo e o estresse. Se eu me estresso, consequentemente, o meu corpo consome e elimina minerais. E ele consome e elimina aminoácidos e proteína. E o que ele faz quando ele se estressa? Acumula gordura. Eu prejudico o meu corpo constantemente. Eu prejudico minhas sinapses nervosas. Eu prejudico tudo aquilo que eu considero como saudável no meu organismo. Estresse significa degradação, degeneração. Se eu me estresso, eu tenho problemas. Eu me coloco num estado de doença. Outra questão. Quem aqui consome alguma dessas substâncias? Álcool, refrigerante, doce, salgadinho, alimentos gordurosos, alimentos industrializados, enlatados, Tudo bem, André, só continuar. Quem aqui consome algum tipo dessas substâncias que eu falei? Vamos lá, doce, refrigerante, álcool, enlatados, fast food, chiclete, bala. Quem consome pelo menos um desses, digita eu aí pra gente. Praticamente todo mundo. Faz parte da nossa realidade hoje. Não tem jeito. Aliás, jeito tem. A grande questão é que essa alimentação que eu estou tendo, rica em refrigerante, em álcool, em doce, está eliminando os meus minerais. Inclusive aquele que eu consumo. Se eu bebo álcool, eu elimino mineral. Se eu suo, eu elimino mineral. Se eu me estresso, eu elimino mineral. Se eu urino, eu elimino mineral. Se eu bebo refrigerante, eu também elimino minerais. Se eu consumo açúcar, eu também elimino minerais. E tudo isso prejudica a absorção de todos os micronutrientes que eu consumo no meu dia a dia. Uma outra pergunta. Quem aqui consome pelo menos 6 porções de verduras e legumes por dia? 6 porções. Quem consome? Wesley, será? 6 porções mesmo? Legal, tô vendo que tem gente aí que se alimenta bem. Maravilha, muito legal. Só que aí tem uma outra questão. Vou responder essa pergunta já. Enquanto eu vivo com essa deficiência de minerais, ou seja, 100% da população, eu me mantenho no meu estado doente. Eu continuo estando no meu estado doente. Então eu quero que digite FGX para quem deseja, a partir de agora,
entrar no estado saudável? FGX para quem deseja entrar no estado saudável. Vamos lá. Perfeito. Todo mundo. Todo mundo quer ser saudável, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ser feliz. Então por que nós não somos? Fala para mim. Quais os recursos que nós temos disponíveis hoje para conseguir melhorar nossa saúde? A nossa alimentação, para quem não sabe, ela não oferece tudo aquilo que diz que oferece. Wesley, você come salada todo dia, quase o tempo todo. Você sabia que o solo está completamente desmineralizado? Ou seja, não oferece os minerais que deveria oferecer para os nossos legumes, nossas verduras, todos os nossos vegetais? E graças ao solo frágil, esse alimento também se torna frágil? E, consequentemente, se você consome aquelas substâncias que eu falei mais cedo, como doce, refrigerante, adoçante, que eu não tinha falado, principalmente os adoçantes químicos, eles eliminam o pouco que você está consumindo. Pois é, a gente tem muitos documentários aí, muito material interessante sobre esse assunto, só que é um material que não é divulgado pela mídia, né? Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos aqui uma quantidade relativamente pequena de pessoas na sala. Claro, semana passada, que era o dia oficial da palestra, tivemos muito mais pessoas presentes. E mesmo assim, eu participo de palestras constantemente, inclusive palestras de outros profissionais e palestras que são de profissionais de referência. A minha palestra, por exemplo, no Congresso Nacional de Coaching Financeiro tinha 5.000 pessoas conectadas. Mas quantas pessoas nós colocamos conectadas em todos os meios de comunicação, rádio, televisão, num dia de futebol? De repente, umas 50 milhões de pessoas? Mais. 100 milhões de pessoas? Quantas pessoas assistem a abertura da Copa? A abertura dos Jogos Olímpicos? Quantas pessoas foram aqui do lado da minha casa? Quantas pessoas vão à praia no final de semana? A nossa cultura é uma cultura, desculpa eu falar nesse termo, mas é uma cultura de vagabundo. A gente quer o lazer, a gente não quer o desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. A gente diz que quer, mas na hora de trabalhar até tarde, na hora de trabalhar final de semana, na hora de ler um livro de 700 páginas, todo mundo corre, ou quase todo mundo. A grande maioria corre. Por quê? Porque tem o futebol, porque tem a novela, porque tem um programa na televisão, tem um filme para assistir, tem um passeio. Isso tudo faz com que a gente seja prejudicado. Eu deixo de cuidar da minha saúde de forma plena se eu passo a me preocupar mais com o futebol do que com a minha própria alimentação, com o meu próprio desenvolvimento mental, com o meu próprio desenvolvimento financeiro. Graças a isso, graças a essas limitações que nós temos hoje, 96, quase 97% da população vivendo com 3 a 4% das riquezas existentes no mundo. Sabe por quê? Porque 97% das riquezas existentes no mundo são propriedade, são controladas por 3% da população. Só por isso. Eu tenho quase 70% do dinheiro do mundo nas mãos de pouco mais de 60 famílias. Vocês sabiam disso? Se essas 60 famílias decidirem interromper o trabalho durante um ano,
Eles literalmente quebram o mundo inteiro. É por isso que você deve, a partir de hoje, se você já não faz isso, mudar completamente o seu estilo de vida e se tornar uma pessoa independente, se tornar uma pessoa livre e fazer com que esse percentual de pessoas que detêm riqueza aumente cada vez mais. Um dado também que eu tenho certeza que a maioria de vocês não sabe. A cada hora no Brasil, nós temos 7 novos milionários. Vou até escrever aqui para você. Por hora, no Brasil, 7 pessoas se tornam milionárias. Isso não é com jogo, isso não é com tráfico, com corrupção, isso é com investimento e empreendedorismo. Empreendedorismo é a única coisa que faz um país realmente se desenvolver. Sem empreendedorismo, a partir do momento que nós dependemos somente do governo, e o brasileiro é extremamente dependente do governo, o país quebra. Porque a cada momento que tem uma crise política, ele afunda, que é exatamente o que está acontecendo agora. Claro, a cada 4 anos o governo muda. Como é que eu posso deixar a minha vida nas mãos de uma pessoa que eu não conheço e que, levando em consideração a realidade do Brasil, eu sei que é corrupta e não faço nada para mudar essa realidade? Isso é insanidade. Como Einstein dizia, insanidade é querer resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. E o brasileiro vem fazendo a mesma coisa há muito tempo. Está na hora de mudar. Está na hora de tomar uma atitude diferente. Não é à toa que 100% da população encontra-se com deficiência mineral e de vitaminas. Então, hoje, o que nós temos realmente efetivo no mercado para mudar isso, já que a alimentação não nos oferece esses minerais que nós realmente precisamos, nós temos uma opção muito interessante que eu vou falar bem rapidamente para vocês hoje e vou tirar dúvidas em relação a isso, que eu recebi diversas perguntas sobre esses 2 produtos, o Balancea e o Azul Marine. Para quem não conhece, são 2 produtos produzidos e distribuídos pela Forever Green aqui no Brasil, pela FG Express, 100% naturais, só que, como o nosso solo é frágil, eles vêm do mar. Ou seja, eles pegam os minerais essenciais de onde realmente possui esses minerais. Estou falando aqui um de cada vez, eu vou falar rapidamente de cada um e vou fazer 10 minutinhos de um quiz de resposta a algumas perguntas aqui que eu respondi, que eu recebi. Então, o Balancea é um suplemento de minerais rico em minerais essenciais, além de vários fitoquímicos que são nutrientes essenciais para o nosso organismo, para que o nosso organismo realmente funcione corretamente. E eles são extraídos, ao invés de serem extraídos de vegetais, como a grande maioria eles são extraídos de algas coralíneas. Essas algas aí, iguais as que tem na foto, são algas parecidas com coral. E graças à fragilidade do solo, quanto mais o solo é lavado, esses minerais são eliminados e levados para o mar. Então, essas algas acabam absorvendo uma quantidade até maior do que absorviam há 50, 100 anos atrás. Consequentemente, elas são mais ricas do que eram antigamente e muito mais ricas, nutricionalmente falando, do que os vegetais que a gente consome no dia a dia. Então, hoje nós temos algumas grandes empresas produzindo suplementos minerais de forma orgânica, feita direta de vegetais,
que diz que oferecem esses nutrientes, esses micronutrientes, porém esquecem de um dado, que é aquele dado que a gente acabou de falar. O solo está frágil, está fraco, não oferece o alimento que a planta precisa. Logo, a planta não é tão rica quanto deveria ser. Então, nós aqui oferecemos uma substância 100% natural para fortalecer o sistema imunológico de qualquer pessoa de uma forma totalmente biologicamente saudável, ou seja, de uma forma que o corpo vai absorver 100%, e com uma vantagem que é de também poder lidar com a sua saúde financeira. Mas vou deixar essa parte para a palestra que vai ter às 9 horas com o Flávio Cantanhede. O segundo produto é o Azul Marine. O Azul Marine é o primeiro energético realmente saudável que eu conheço. Tá? Ele é, inclusive, bem gostoso. Né? Ele não tem aquele gosto de energético que a gente está acostumado, doce pra caramba. Ele é uma bebida saborosa, que vem em forma de sachê, como é apresentado aí na foto, e que é estimulante graças à guaranina, que é a cafeína, digamos assim, do guaraná, e ao poder também energético da erva mate. Mas ele não é simplesmente energético, ele é produzido com frutas antioxidantes, que fazem com que nosso organismo se mantenha mais jovem, e também com raspas da casca da ostra. Por isso que eu botei a foto aí de uma ostra, para que ele seja rico também em minerais. Ou seja, o Azul Marine ele complementa o consumo do Balancê para que nós eliminemos aquela deficiência mineral que 100% da população se encontra. Vou voltar rapidamente aqui numa imagem para fortalecer uma informação. Dr. Linus Pauling, detentor de 2 prêmios Nobel de Química e da Paz, informa para todos que nós podemos resumir todas as doenças existentes no mundo, todas, em alguma deficiência nutricional, e mais especificamente em uma deficiência de minerais. Por isso, nós oferecemos esses 2 produtos para a população. Não somente esses 2, nós temos outros produtos. Segunda-feira mesmo, nós recebemos a excelente informação de que um dos nossos melhores produtos foi liberado pela Anvisa, que é o Power Strips, para tratar de dores e alguns problemas mais, de forma também natural, também nutrindo o seu organismo, para que você consiga eliminar aquelas doenças, sair do estado de doença e ingressar no estado tão desejável de saúde. Tá? Então eu vou agora rapidamente responder algumas perguntas que eu recebi. São 8h48 nesse momento, daqui a 12 minutos inicia lá a segunda palestra e eu quero que vocês participem porque vai complementar as informações que nós estamos passando aqui nessa palestra. Então vamos lá, vou responder 5 perguntinhas do Balancê e 5 perguntinhas do Azul Marine. Caso vocês tenham alguma pergunta a mais, pode citar aí, pode escrever para mim que eu respondo também. Primeira pergunta que eu recebi: se é preciso receita médica para tomar um desses produtos? Não, não é preciso receita médica, pois nós não estamos trabalhando com alopatia, ou seja, com medicamentos, com drogas. Nós estamos trabalhando com produtos naturais que no mercado brasileiro são liberados, tá? Eles não necessitam de controle médico e por isso não é preciso receita médica para utilizar, ok? Segunda pergunta: quantas cápsulas vem no Balancê? Tá? O Balancê ele vem com 90 cápsulas. A indicação, a recomendação é que você consuma 3 cápsulas ao dia. Logo,
ele é um programa de 30 dias. Cada pote dura 30 dias, você consumindo 3 ao dia. Em que momento? No momento do almoço, do café da manhã e no jantar, nas 3 principais refeições. Meia horinha antes, para que inicie a digestão antes de você comer. E aí, o seu organismo consiga potencializar a absorção desses micronutrientes. Ah, Diogo, eu não consigo consumir meia hora antes do almoço. Não tem problema, consuma no momento em que você for almoçar, for tomar café da manhã e for jantar. O importante é que você tenha essa absorção da melhor maneira possível. O melhor momento para isso é no momento das refeições. Ok? Terceira questão. Se tem uma idade mínima para consumo ou se crianças podem consumir. Tanto o Balancê quanto o Azul Marine, eles são 100% saudáveis e liberados para qualquer pessoa, inclusive pessoas que possuam enfermidades, ou seja, possuam qualquer tipo de doença, tá? Salvo, claro, algum problema muito específico que o médico proíba algum tipo de consumo desses subnutrientes, o que eu não conheço, né? Pelo menos é extremamente raro. Ou, de repente, a pessoa, sei lá, é alérgica a guaraná, a pessoa é alérgica à erva mate, não sei. Né? Pode ser que aconteça da pessoa ter algum tipo de alergia a alguma fruta que faça parte do blend antioxidante do Azul Marine. Enfim, são questões muito específicas e raras. Tá? Salvo essas pequenas exceções, qualquer pessoa pode consumir o Balancê e o Azul Marine. Outra questão muito importante. Quais são os benefícios do Balancê e se ele oferece algum efeito colateral? Benefícios, vamos lá, vou resumir. Nós acabamos de falar, e não são palavras minhas, são palavras de um dos profissionais mais respeitados do mundo da ciência, de que toda pessoa pode melhorar de saúde se melhorar a sua absorção de subnutrientes, de micronutrientes, porque toda doença pode ser resumida em deficiência mineral. Logo, se eu passo a consumir um mineral que é biologicamente natural, um mineral que é essencial, logo eu estou trazendo todos os benefícios possíveis ao meu organismo. Melhora no meu sistema imunológico, melhora na minha memória, na minha capacidade de raciocínio, no meu fortalecimento muscular, na minha recuperação, no meu sono, etc, etc, etc. Eu, por exemplo, com uma semana de consumo, estava sem brincadeira, que eu não gosto de mentir e não gosto de quem exagera os resultados simplesmente para vender alguma coisa. Eu gosto de sinceridade e verdade. Com uma semana de consumo, eu comecei a dormir melhor. Eu consegui reduzir a quantidade de café, porque eu bebo muito café. E também comecei a controlar um pouquinho a minha ansiedade por doce. Eu sou viciado em chocolate e consegui realmente melhorar o meu consumo. Eu estou consumindo bem menos. Wesley, quem tem síndrome metabólica, diabetes, insulino dependente, pode tomar? Wesley, eu vou responder de outra maneira. Você deve tomar. Tá? Tanto o Azul Marine quanto o Balancê não possuem açúcar, ok? Vou falar sobre isso já já, sobre o Azul Marine. Eles vão auxiliar no equilíbrio da sua dieta, para que você consiga melhorar a sua saúde, tá? E vão facilitar a melhora da sua saúde, ok? Então, são produtos 100% recomendados e indicados para você. Depois a gente pode conversar pessoalmente, né?
por fora do evento, da palestra, para eliminar mais dúvidas. E se o Balancê possui efeitos colaterais? Bom, inicialmente, se tratando das pessoas de maneira geral, não possui nenhum efeito colateral. O que é efeito colateral? São efeitos diferentes daquele esperado, geralmente efeitos negativos. Tá? Desconheço até. E mesmo falando em relação a consumo de minerais, desconheço quem tenha problema por conta do consumo de minerais. Pelo contrário, ele só traz benefícios. E por ser um mineral biológico, natural, você não tem você não excede a quantidade que o seu organismo precisa. Okay? Então, caso a pessoa consuma, por exemplo, 2 cápsulas por momento, consumindo 6 cápsulas ao dia, não tem problema. A única questão é que não tem necessidade disso, só não sei em alguns momentos específicos. Estou numa fase de treinamento intenso, por exemplo, vou participar de uma maratona. É interessante aumentar o consumo. Estou me recuperando de uma doença. É interessante aumentar o consumo. Estou com uma deficiência grave de minerais. É interessante aumentar o consumo. Fora isso, a população em geral, 3 cápsulas ao dia já é o suficiente. Ok? Uma outra pergunta, em quanto tempo que eu terei resultado no meu corpo com o Balancê? O resultado ele vem, claro, na primeira semana já. Mas é óbvio que ao longo do tempo e de acordo com cada pessoa, esses resultados vão aparecendo cada vez mais. Tá? Quando falamos de saúde, não estamos falando de ciência exata. Logo, não tem como eu prometer resultado em uma semana ou em um mês. Mas o que é certo é que a partir do momento que você inicia o consumo, você vai melhorar a sua saúde automaticamente. Mais uma pergunta aqui do Eric. Se eles não chegam a ser classificados como medicamento, suplemento seria a classificação correta? Perfeito, Eric. Suplemento, exatamente isso. São suplementos nutricionais, ok? Vamos lá, 5 perguntinhas para a gente finalizar sobre o Azul Marine. Também benefícios e efeitos colaterais. Benefícios que eu tenho do Azul Marine: mais energia, mais disposição, fortalecimento do meu sistema imunológico, controle da necessidade de consumo de café, maior capacidade de memorizar, maior capacidade de raciocínio, etc, etc, etc. Estou melhorando minha saúde de maneira geral. Tem efeito colateral? Até o momento também desconhecido. Não estou dizendo aqui que o produto ele agrada a todos os paladares, tá? É uma substância, é um suco. Vou botar que é um suco adocicado, só que ele não é adoçado com adoçantes químicos e nem com açúcar. Ele é adoçado com estévia, que é o adoçante mais recomendado para a pessoa que tenha deficiência de saúde, inclusive diabetes, ok, Wesley? Síndrome metabólica, pode consumir tranquilamente, porque vai substituir o açúcar, o doce do açúcar e de outros adoçantes que nos causam prejuízo. O energético Azul Marine é viciante de forma alguma. O único vício que você vai ter é de ser mais saudável. Ele não possui substância viciante, como nós encontramos em todos os outros energéticos, tá? Vou frisar aqui novamente. Não possui substâncias viciantes, como nós encontramos em todos os outros energéticos do mercado. E ele é 100% natural. Quantos sachês vem no Azul Marine? Ele vem 30 sachês, consumindo um sachê ao dia, também você vai ter um mês de consumo, tá? E pode ser diluído em um copo de 300 a 400 ml de água. Caso a pessoa queira uma dissolução maior, dilui em meio litro mais ou menos, um pouquinho mais. Caso a pessoa queira mais concentrado, 200 a 300 ml, mas o indicado é um copo de 300 a 400 ml, ok? Pode ser ingerido por pessoas que tenham alguma alteração de saúde e de pressão arterial ou cardiopatia tranquilamente. Até pelo contrário, ele deve ser consumido por quem tem hipertensão, cardiopatia,
porque vai ajudar no fortalecimento do seu sistema imunológico e no equilíbrio do seu organismo. Mais 2 perguntas. Pode ser tomado com álcool ou misturado a uma bebida alcoólica? Então aqui eu vou falar de 2 coisas. Primeira, o álcool ele causa prejuízo para qualquer pessoa em qualquer momento. Essa história de que uma taça de vinho fortalece o sistema imunológico, fortalece o coração, eu dou uma resposta que muita gente acha engraçado, que é blá blá blá. Tá? Historinha para vender. O benefício que você vai ter com uma taça de vinho, você tem muito mais com uma taça de suco de uva orgânico, integral. Ok? O álcool ele vai causar prejuízo sempre, a todo momento. Além de ser viciante, ele vai causar prejuízo também. Porém, aquelas pessoas que consomem energético com bebida alcoólica, em festa, em balada, em noitada, é muito melhor ela consumir o azul marine com a sua vodka, o seu whisky, enfim, a sua bebida alcoólica, do que o energético tradicional. Porque ele pelo menos vai estar agregando um pouquinho mais de valor nutricional à bebida, que não tem valor nutricional nenhum. Ok? Última pergunta para a gente finalizar. Se crianças podem beber o azul marine? Podem beber, porque não existe nenhum componente químico, nenhum componente prejudicial ao organismo, e a criança vai se sentir muito mais saudável, vai ter muito mais saúde e vai ter muito mais energia com o consumo desse produto. O que ela não pode é beber refrigerante, é comer fast food, é comer doce o dia inteiro, etc, etc, etc. Ok? Então, pessoal, vou finalizando aqui para que vocês possam passar lá para outra sala. O Alan vai colocar o link aí para que todos possam pular lá para outra sala. Agradeço muito a atenção de vocês. Coloco-me à disposição, como sempre, no Facebook e no WhatsApp. Espero que eu tenha eliminado aí algumas dúvidas e com certeza nós teremos um segundo e um terceiro momento para complementar essas informações. Uma ótima noite a todos, muito obrigado pela atenção e até a próxima.